Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fábio Marinho, essa é mais uma aula da disciplina Meteorologia Agrícola, LEB 306, da Exalc USP. Na aula de hoje nós vamos falar sobre chuva. Esse é um tema relativamente simples do nosso curso. Boa parte de vocês já ouviu falar e intuitivamente a gente presta bastante atenção na chuva, né? Então acho que essa aula aqui vai ficar bem legal, bem tranquilo da gente poder, de vocês entenderem aqui por meio desse vídeo, ok? Bom, a chuva, como todos vocês já sabem, é uma parte essencial aí do ciclo hidrológico, né? Tentei fazer o meu super ciclo hidrológico aqui, como sempre, na lousa, onde a gente tem evaporação mais transpiração, que é a mudança da fase da água líquida para vapor ascendendo até a alta atmosfera, onde acontece o processo de saturação da atmosfera. Lembrando da nossa última aula, a gente tem pressão atual de vapor ficando igual à pressão máxima de vapor, ou pressão saturante, A igual a S, ok? Quando isso acontece, a gente passa a ter a formação de nuvens. A formação de nuvens, junto com núcleos de condensação, dão origem a gotas grandes, ok? E essas gotas grandes são atraídas pela atmosfera no fenômeno que a gente chama de precipitação pluvial. Para nós que estamos num país tropical, obviamente que só importa a precipitação pluvial, que é a chuva. Mas países que estão em zonas temperadas, a neve também é um grande, vamos dizer, introdutor de água no sistema. Então para nós isso aqui não é relevante, a não ser algumas regiões, muito raramente lá do sul do país. A gente na verdade tem a entrada de água no sistema pela chuva, mas isso não é geral. Países, o Corn Belt americano, por exemplo, tem uma grande inserção de água, especialmente no começo da safra, porque os terrenos ficam cobertos de neve. É água, só que é uma água solidificada, ok? Na forma de flocos de neve. Queria gastar mais um pouquinho de tempo falando sobre esse processo de condensação, pessoal, porque o principal núcleo de condensação é o cloreto de sódio, o NaCl, que evapora do mar, que sai do mar, ok? Que fica disponível na atmosfera. Vamos dizer, essas partículas em suspensão de NaCl são responsáveis por fazer as gotículas muito pequenas que estão na nuvem se juntarem em torno de uma gota grande. Por isso eles chamam núcleos de condensação. Na verdade, a atmosfera já está condensada. Quando a gente olha para o céu e vê uma nuvem, por que aquela nuvem não causa chuva? Porque na verdade não tem ainda gotas um tamanho suficiente que façam ela ser atraída pela gravidade. Okay? O núcleo de condensação é que faz esse processo. E aqui vai vamos dizer, um caos aí, né? Bastante interessante que a ciência descobriu, é que em florestas tropicais, notadamente na floresta amazônica, a floresta é como se ela liberasse para a atmosfera seus próprios núcleos de condensação. Então, em cima da floresta, os pesquisadores que estudam ali a formação das chuvas perceberam que além do NaCl, que acontece em todo o globo, também existem partículas orgânicas produzidas pelas folhas da floresta, que a própria floresta libera tentando dar uma força, tentando acelerar o processo de chuva, causando ainda mais chuva. Okay? Então é como se a atmosfera fabricasse uma parte da sua própria chuva. E aí vem aquela hipótese que os pesquisadores aí têm como bastante plausível, de que se a gente cortasse toda a floresta, o volume de chuva em cima da Amazônia diminuiria. Não acabaria, é importante a gente ressaltar, mas ele diminuiria bastante porque esses núcleos de condensação fabricados pela própria floresta não estariam mais presentes. Por isso haveria uma possível redução do volume de chuvas. Interessante isso, né? Muito bem, chuva para nós é essencial, eu acho que eu não preciso nem falar, né? Onde tem agricultura de sequeiro é a chuva que comanda, ok? Onde a gente tem boa parte do Brasil, o restritor ou delimitador das zonas agrícolas e das épocas agrícolas é a chuva e não é a temperatura. O Centro-Oeste, por exemplo, é um exemplo. A gente tem temperatura disponível, tem radiação solar disponível para produzir durante o ano, mas a gente prioritariamente planta no verão porque é quando tem chuva. Então a chuva é o fator que delimita a época e a quantidade que a gente vai produzir. E isso também explica, como eu acabei de mencionar nesse exemplo envolvendo a floresta, a vegetação natural do globo. Quando a gente olha onde é que se formou florestas tropicais, zonas de cerrado, savanas mais limpas ou até desertos, quem está explicando isso é basicamente o volume de chuva anual. Zonas semiáridas, como a gente tem uma grande área lá no nordeste do Brasil, que tem
a caatinga predominando, a gente vai ter ali volumes de chuva que são bastante contrastantes ao que a gente tem na Amazônia. Média da caatinga 600 milímetros por ano, lembrando, milímetro, litro por metro quadrado. Ok? Então 600 litros a cada metro quadrado na média anual. A Amazônia na faixa de 2.000 milímetros, ou seja, 2.000 litros por metro quadrado ao longo do ano. Cerrado, 1.200 a 1.500. Aqui a região de São Paulo, onde a gente está, especificamente Piracicaba, 1.250 na média anual. Então a gente vai vendo aí a diferença entre o volume de chuva e vai também entendendo a formação das vegetações. Tem um outro componente que vai fechar essa equação, que é a evapotranspiração. Já está representado aqui no nosso esquema, mas esse é o assunto da nossa próxima aula. Ok? Aí vai dar para entender exatamente o que é que como é que a vegetação se define, ou a agricultura se define, na verdade no balanço entre o que entra pela chuva e o que sai pela evapotranspiração. Ok? Muito bem. Dando sequência aqui na nossa aula, pessoal, eu tentei esquematizar aqui nesse quadro os 3 tipos de chuvas que a gente tem, ok? Que são os mecanismos de formação da chuva, são a orográfica, convectiva e frontal. Orográfica é aquela chuva que acontece na Serra do Mar, ok? Quando a gente está subindo lá de Santos ou de Ubatuba aqui para a parte continental aqui de São Paulo, para o interior de São Paulo, é muito comum a gente perceber chuva no lado voltado para o mar. Ok? Essa é a chamada chuva orográfica e ela acontece porque a massa, o vento que vem do mar, ele é forçado a subir. Conforme ele sobe, ele tem que se resfriar pelo gradiente adiabático úmido, que é alguma coisa em torno de 0,6 graus para cada 100 metros. Conforme o ar sobe, ele vai reduzindo sua temperatura. Reduz temperatura, reduz o ES. Ok? Até o momento em que o ES vai se reduzindo, vai se reduzindo, vai se reduzindo, que ele fica igual ao EA. Quando acontece aquilo, formam-se as nuvens. Ok? Formando-se as nuvens, a gente passa a ter chuva. Ok? Tanto que a gente sempre tem muito mais chuva do lado voltado para o mar. Quando o ar passa, na verdade, o pico da serra e começa a descer do outro lado, a gente vai ter muito menos chuva. Um exemplo disso, se a gente comparar a cidade ali de, sei lá, uma cidade do litoral, Santos, São Vicente, Guarujá, e comparar talvez uma cidade que está do lado de lá da serra, São Caetano do Sul, por exemplo. Esse é um exemplo que consta lá na apostila. A gente vai ter na faixa de 2.000 milímetros na parte que está voltada para o mar da serra, e São Caetano, que está do outro lado da serra, ou seja, passou o pico, ok? Ele vai ter na faixa de 1.100, 1.200, 1.300 milímetros. Okay? O que é essa diferença? Essa diferença é esse processo do ar, da brisa mar-terra, ser empurrada a subir a serra do mar, e conforme vai subindo, a chuva acontece na face voltada para o mar. Então esse é o processo de chuva orográfica. Eu já vou explicar esses 4 aspectos aqui, que é distribuição, intensidade, predominância e duração. Vou antes disso passar aqui pelas chuvas convectivas. Chuvas convectivas são as chuvas de verão, aquelas chuvas de manga, aquelas chuvas que acontecem decorrente de uma alta evaporação, ok? E que não tem uma localização muito comum de acontecer. Isso é muito comum a gente passando de carro numa estrada, a gente vê zonas de chuva e a gente às vezes está no meio, está um sol na verdade, está um calor muito grande, e a gente olha chuvas acontecendo, ok? Em zonas específicas. Quem trabalha em grandes propriedades agrícolas já pode ter notado também que a gente vai ter talhões com chuva e outros sem. Então ao longo do dia a gente pode ter essa variabilidade, mas se a gente somar às vezes a chuva de uma semana, 10 dias e principalmente um mês, a gente vai ver que essa média, onde não choveu hoje, chove amanhã. Okay? E é como se existisse uma compensação espacial aí desse volume de chuva. Okay? Então essa é a chuva convectiva, onde é o exemplo clássico aqui do ciclo hidrológico. Evapora, só que isso acontece ao longo de um dia. Evapora muito, porque tem muita água no solo e está muito calor, ok? Condensa e já chove. Chove principalmente no final da tarde. E esse é um aspecto que está aqui, eu já vou voltar a falar com vocês. Por último, pessoal, são as chuvas frontais. São as chuvas causadas por entradas de frentes frias. Por isso que a gente tem chuvas frontais. Ok? Essas chuvas são causadas pelo contato de uma massa de ar polar, que vai se deslocando do sul para o norte do país. Okay? Aqui no hemisfério sul, obviamente, no hemisfério norte é o contrário, as massas de ar polar elas descem, ok? E conforme a gente encosta uma massa de ar frio com outra quente e úmida que está parada sobre uma região,
a gente vai ter, na verdade, uma redução, e às vezes abrupta, do ES, causada por essa massa de ar frio. Quando o ES baixa muito, ele encontra o EA. Quando ele encontra o EA, forma-se nuvens, forma-se chuvas. E esse é o processo principal das chuvas frontais. Ok? Já vou começar o meu quadro pegando o embalo aqui nas chuvas frontais para explicar o seguinte, pessoal. Como essas massas de ar, elas têm dimensões continentais, ou seja, elas ocupam toda a América do Sul, elas ocupam todo o Brasil, elas ocupam todo o estado de São Paulo, elas têm ocorrência generalizada. Ou seja, quando chove, não vai chover num talhão da fazenda Santa Terezinha do município de Piracicaba. Ok? Vai chover no estado de São Paulo inteiro. Por isso que aqui, ó, quando eu estou falando de distribuição, é generalizada. Isso aqui confronta com os outros dois tipos de chuva. Por exemplo, chuva convectiva é localizada, bastante localizada, com alta variabilidade espacial. E a chuva orográfica, eu chamei aqui também de localizada, porque ela acontece numa face da serra. Ok? Não vai acontecer chuva orográfica em Piracicaba, não vai acontecer chuva orográfica em Cuiabá, entendeu? Em locais que tem, mas o relevo ele é um pouco ondulado. É ondulado, mas não o suficiente para causar essa redução abrupta do ES, essa redução grande do ES até ele encontrar com EA, ok? Causando a saturação, portanto. Então, por isso que a distribuição é localizada na chuva orográfica, sempre onde presença de serra ou um relevo muito acidentado. Chuva convectiva é aquela chuva de manga que vai acontecendo em talhões específicos. Okay? É por isso que é importante medir a chuva em vários pontos da fazenda para poder conhecer essa variabilidade. E chuva frontal generalizada. Intensidade, pessoal, a chuva orográfica tem aqui intensidade moderada a fraca. Ok? Que é uma chuva que normalmente não causa estrago, que é uma chuva que não causa erosão, desabamento, alagamento. Ela é uma chuva constante, ok? E que tem duração, está lá no último quadro, de média a longa. Normalmente essas coisas são concorrentes. Chuva muito intensa, duração curta. Chuva mais calma, duração longa. Para nós em agricultura, a chuva mais calma é sempre melhor. Não causa erosão, não destrói as plantas e permite que o solo infiltre essa água lentamente e armazene essa água. Por outro lado, pessoal, a chuva convectiva é uma chuva que tem intensidade forte a moderada e duração curta a média, ok? Ou seja, ela acontece em minutos ou até horas. E ela é contrastante com esse tipo de chuva, vamos dizer, benéfica, porque normalmente ela vai dar uma pancada muito forte, ok? O solo muitas vezes não tem uma velocidade de infiltração básica suficiente para absorver toda essa chuva e isso vai causar o que a gente chama de escoamento superficial. E o processo erosivo pode acontecer se esse solo não estiver protegido por uma camada de palha, por curva de nível, por terraço e assim por diante. Ok? Então essa chuva para nós aqui ela é bastante, vamos dizer, perigosa e ela é a que demanda maior cuidado em proteção do solo. Ok? Para que a gente force a infiltração da chuva. Okay? A infiltração da chuva, então, além de ela não causar o processo erosivo, que vai levar o horizonte A, aquele horizonte mais fértil, embora, ela permite com que o solo armazene essa água para os próximos dias em que a gente pode não ter chuva. Okay? Então a gente vai estocar a água para ganhar uma reserva ali com a nossa cultura. O horário predominante dela é final de tarde e início da noite. Por que isso acontece, pessoal? Porque nesses dias de verão a gente tem uma taxa de evaporação muito grande, o ar fica muito saturado. No final da tarde a temperatura começa a cair e junto com ele o ES vai caindo. Até que o ES encontra o EA, os dois ficam iguais. Encontra o EA, forma-se nuvem, núcleo de condensação, gotas grandes, chove. Por isso que é muito comum durante o verão a gente encontrar o jornal falar para a gente que a gente tem alagamento de centros urbanos, acidente, esse tipo de dano que as chuvas causam no verão, é sempre final de tarde, ok? Porque tem essa queda na temperatura e essa precipitação. Tanto que muitas vezes, lá pelas 8 da noite, o céu está claro de novo, o céu está estrelado, ok? Por que estava tão carregado, um céu tão cinza às 6 da tarde, 8, 9 da noite o céu está limpo? Porque aquele vapor saiu da atmosfera, na verdade ele precipitou na forma de chuva. Ok? Essa é uma característica bastante importante das chuvas convectivas. Então, repassando aqui, intensidade moderada a forte, predominantemente no final de tarde ou início da noite, chuva de duração curta a média, ou seja, de minutos a hora. Por fim, chuvas frontais, a gente já falou boa parte dela aqui, né? Generalizado, eu já expliquei, sistemas muito grandes que
que ocupam, por exemplo, o estado de São Paulo inteiro, ou qualquer outro estado. Fraca a moderada são chuvas mais leves, são chuvas, a não ser quando chega uma frente que está num período muito quente, então causa uma perturbação muito grande no ambiente, aí causa os temporais. Não tem horário predominante, porque depende do horário que a frente vai chegar no nosso local, ok? Pode ser final de tarde, mas também pode ser madrugada, pode ser de manhã, pode ser hora do almoço, então isso não tem uma predominância, não tem uma explicação para isso, ok? E ela tem média a longa duração, ou seja, horas a dias de duração. Pode ser que frentes tragam aquelas chuvas leves, aquela garoa que fica dias. Ela é excelente para nós, né? Porque ela fica, o solo vai absorvendo e todos os poros do solo vão ficando cheios com essa chuva. Então, para a gente resumir aqui esse pedaço, pessoal, esse nosso tópico da aula, as chuvas são 3 tipos e a gente sempre tem 4 características para classificá-las, ok? Distribuição, intensidade, predominância e duração. Isso é importante que vocês tenham em mente, que vocês entendam as causas e que registrem, ok? Que tenham em mente essa dimensão desse quadro. Tem um outro aspecto, pessoal, que envolve a relação entre sistemas frontais, ok? E o regime térmico dos locais. Porque os sistemas frontais, além de eles trazerem chuva, eles também causam uma variação na temperatura. Então a gente tem, por exemplo, a ocorrência de geadas, a ocorrência de temperaturas, ok? E eu vou tentar mostrar isso para vocês, uma sequência de imagens de satélites que eu juntei aqui. Vou precisar desligar, sair aqui da lousa e ir para o projetor. Eu já volto com vocês em um instante. Um abraço. Muito bem, pessoal, como eu tinha prometido para vocês, nós temos aqui uma sequência. Isso não é uma imagem de satélite, ok? Na próxima sequência que eu vou mostrar, a gente vai ver imagens de satélite GOES. Aqui nós temos, na verdade, dados observados que foram soltados, foram liberados pelo INPE, ok? Então, o primeiro mapa refere-se ao dia 24 de abril de 2005 e nós vamos ter aí talvez 4 ou 5 mapas em dias sequenciais, 25, 26, 27. O que eu preciso que vocês prestem atenção aqui, pessoal? As zonas mais claras, aqui coloridas mais claras, é onde teve mais chuva. Então a gente pode ver que aqui nós temos uma frente fria, ok? Frente fria é sempre o contato da massa de ar quente com a massa de ar polar. A massa de ar polar, portanto, está aqui. E a massa de ar quente está aqui. A frente é a interface das duas. Por isso que a gente tem o nome de chuva frontal. Ok? Essa frente está posicionada aqui mais ou menos na Argentina, Uruguai. Ela nem chegou ainda no Rio Grande do Sul. Note que não está chovendo. Está chovendo aqui. Se a gente avançar um dia, a gente vai ver essa massa de ar. A gente vai ver essa massa de ar que já se deslocou aqui. Está Paraguai, Mato Grosso, já está chovendo no Rio Grande do Sul. Então ontem ela estava aqui. Pode voltar uma, por favor? Então, voltando aqui, ó, ontem ela estava aqui, no dia seguinte ela já se deslocou, notem que ela andou 200, 300 quilômetros, pode passar, ok? E já está aqui. Aqui embaixo, notem que não está chovendo, e se a gente conseguisse olhar o céu, aqui a gente vai ter um céu limpo e muito frio, ok? Porque essa é uma massa de ar polar que saiu do polo, portanto ela é fria e seca. E ela é que está empurrando esse sistema. É nisso que eu queria fazer uma relação entre chuva e temperatura. Amanhã, onde vai estar seco e frio? Aqui. Hoje, no dia 25/4, no caso, estava chovendo aqui. E essa massa é que está empurrando. Vamos mais um dia, por favor. Olhem que agora já está chovendo lá. São Paulo, Minas, Mato Grosso. Olhem como é que está o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e toda a Argentina. Uma massa de ar polar está coberta. Aqui está frio ou quente? Muito frio. Por que o céu está limpo, não tem chuva? Porque é uma massa de ar polar que chegou. A frente fria está aqui. A massa de ar úmido está lá em cima. Relembrando, a frente é o contato das duas. Pode passar mais um dia, por favor. Olhem, pessoal, que no dia 27 a massa de ar polar cobriu praticamente todo o país, com exceção desse pedaço do Nordeste. Ok? Minas Gerais, no caso, aí também, né? Então, o que aconteceu para ficar sem chuva aqui? Aqui a temperatura caiu, ok? É uma massa de ar polar, então um ar muito seco, ok? O solo está úmido porque choveu no dia anterior. Hoje, por exemplo, poderia haver a ocorrência de uma geada, porque o céu vai estar estrelado. Se não houver vento, lembrando lá da aula de balanço de radiação e energia, a gente vai ter emissão muito grande de ondas longas. O ar aqui está muito frio, porque a massa de ar polar chegou, e hoje poderia ser um dia de ocorrência de geada. Pode passar mais um, por favor? Agora a gente mudou, nós estamos numa outra sequência de maio de 2015. Vai ser a mesma coisa, ok? São dias de maio, onde a gente tem a frente fria localizada aqui no Rio Grande do Sul,
ok? A massa de ar polar está aqui e aqui tem uma massa de ar quente e úmido, ok? Massa de ar polar, contato de uma massa de ar quente com uma massa de ar polar. Desculpa, frente fria, contato, voltando, me perdi, volta lá. Então, repassando aqui com vocês, massa de ar úmido e quente, massa de ar polar, fria e seca, frente fria, o contato das duas, ok? Então vejam que a frente fria está causando chuva no Rio Grande do Sul, um pouquinho de Santa Catarina, Argentina, Uruguai, ok? Aqui em São Paulo, Minas, Goiás, nós temos bastante umidade e ar quente, e aqui embaixo nós temos ar frio e seco. Pode passar mais uma. Segundo dia da nossa sequência, pessoal, vejam que a gente já está agora saindo do Rio Grande do Sul, ok? Chegando no Paraná, Santa Catarina e sul de São Paulo. Olhem que nós temos aqui a frente se deslocando, mais uma, por favor. Notem que agora já saímos do Rio Grande do Sul praticamente totalmente, já chegamos no Mato Grosso e São Paulo, a chuva generalizada está acontecendo aqui nessa faixa, mais uma. Notem que agora a massa de ar polar chegou aqui. O que nós temos então? Muito frio aqui, ok? E ar seco. E aqui nós temos a frente já se deslocando para o mar, mas alguma chuva acontecendo em Minas. Mais uma. Notem que aí nós já estamos com essa frente saindo, pode seguir, seguindo. E olha que agora a massa de ar polar dominou todo o Brasil, ok? O que aconteceu aqui então? O que nós temos, por exemplo, durante as noites? Céu estrelado, frio. Se houvesse condições para geada, ou seja, se essa massa tem temperatura muito baixa, é nesse dia, depois da chuva frontal, que a gente pode ter ocorrência de geada. Ok? Durante o dia, céu azul, sem nuvens no céu, com muito poucas nuvens no céu, ar com umidade relativa muito baixa e temperatura baixa também. Essa é a característica dessa região. Pode passar mais uma. Aí, caracterizando a ausência de nuvens em praticamente todo o Brasil, né? Mais uma, pode seguir. E aqui, pessoal, eu estou tentando mostrar para vocês, nessa sequência, isso aqui faz referência àquela primeira sequência de imagens geradas pelo INPE. O que acontece? Nós tínhamos temperatura aqui na faixa de 32 a máxima, mínimas na faixa de 22, 20, 21 graus, ok? Até a chegada da frente fria, que causou chuva, que está simbolizada por essa barra verde. Não foi uma chuva muito forte, uma chuva de 3 milímetros apenas. Depois da passagem da frente, veja o que acontece com as temperaturas. O que explica essa queda abrupta da temperatura, tanto máxima quanto mínima? É a entrada da massa de ar polar. E é nisso, pessoal, que eu queria deixar registrado com vocês essa relação entre temperatura e chuvas frontais. Ok? Chuvas frontais, então, se condicionam um regime térmico. A gente tem ali, vamos dizer, ciclos de queda de temperatura. Se não acontecer nenhum evento de uma entrada de uma nova frente, o que vai acontecer com as temperaturas? Elas começam a subir de novo, até a entrada de uma nova frente, onde as temperaturas caem e continuam subindo. Okay? Então ela explica esse regime térmico, explica as chuvas e também normalmente está associada aos eventos de geada que a gente tem aqui nessa região do estado de São Paulo. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês aí. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.